Depois de 3 meses de intervalo, é um prazer muito grande retomar o programa Vamos Falar de Saúde. Nos dias que correm, há um assunto que é incontornável, e esse assunto é a Covid-19. E para isso, nós temos aqui o enfermeiro Manuel Cordeiro, o nosso convidado de hoje. Ele trabalha no Centro Hospitalar do Baixo Voga, em Aveiro, também trabalha no INEM, e é um prazer tê-lo aqui connosco. Bem-vindo, Manuel, ao Vamos Falar de Saúde. Muito obrigado. Olá a todos, espero que o meu contributo possa ser útil. Muito bem. Eu não precisava de dizê-lo para quem nos está a ver, mas pelo menos para quem nos está a ouvir, o Manuel é, além de profissional de saúde, uma pessoa ainda jovem, não é, Manuel? Podemos falar nesses termos, não é? Quase já se pode dizer meia idade, porque já atingi metade da esperança de vida que é expectável em Portugal. Exatamente, mas pelo menos não está naquilo que nós chamamos de grupos de risco, nem pela questão da idade, nem pela questão da saúde. Portanto, Manuel me parece bastante saudável. Entretanto, sei que foi contaminado há alguns meses atrás e teve uma experiência que não foi propriamente simples. Pode-nos falar um pouco sobre a sua experiência, Manuel, com a Covid-19? O que é que se passou consigo? Ora bem, quando nós começámos a ouvir falar da existência de casos em Portugal, um dia a minha esposa, que trabalha numa escola profissional, perguntou-me: olha, o que tu achas de nós cá em casa passarmos a ter algum distanciamento entre os outros, entre nós os dois, e também com as nossas filhas? Eu disse sim, efetivamente. Eu trabalho numa urgência pediátrica e faço também viatura médica no hospital, e eu incluo-me no grupo de risco porque sou profissional de saúde, e sou um profissional de saúde que trabalho num serviço de urgência, que é a porta de entrada de todos os micro-organismos no hospital. E então chegámos a esse consenso. Decidimos então estar todos separados dentro de casa, mantermos distanciamento, não termos contacto físico, e passado uma semana e alguns dias, começámos a ter informação que no meu serviço, na urgência pediátrica do hospital em Aveiro, já existiam médicos contaminados e que existia a decisão de encerrar o serviço para fazer o controle pandémico. Nessa altura comecei a sentir alguma sintomatologia. Primeiro foi um dia que subitamente surgiu a diarreia, quatro dejeções, que não é frequente e não é de todo normal. A frequência cardíaca de base, a minha frequência cardíaca estava mais elevada, e a temperatura também de base começava, ainda sem ser febre, começava a estar mais elevada também, ainda sem atingir os 38 graus. Foi nessa altura, porque o serviço estava a fechar e iam ser testados alguns profissionais, que, quando abordado pela minha chefe de serviço e me perguntou se eu achava que tinha sintomatologia, eu disse que infelizmente achava que sim. Ainda era qualquer coisa muito suave, mas que efetivamente achava que alguma coisa não estava bem. Foi feito o teste veio positivo, e na manhã em que ele veio positivo começou a febre, começou a dor muscular e sobretudo a dor articular. Dor articular em todas as articulações ao mesmo tempo. Foram ali 3-4 dias em que a febre podia durar até 12 horas, com 3 antipiréticos diferentes, sem baixar, e o nível de dor também bastante elevado. Só para informar, sou profissional de saúde, trabalho com cargas e mobilizar pessoas. Eu tenho uma hérnia discal e eu achava que a minha hérnia discal em crise, quando às vezes nos dificulta a caminhar, então eu achava que a minha dor
mais elevada era assim a hérnia discal em crise. Fiquei a perceber que afinal não. Afinal, a hérnia discal em crise chegava a um 4-5 numa escala de 10, porque o nível de todas as articulações a arder, ou melhor, a doer, superava em larga escala a dor do incómodo da hérnia discal. O cansaço foi outro sinal que se veio a agravar, mesmo a falar, como estamos a falar agora. Eu ao final de algum tempo precisava de parar, precisava de respirar fundo 2 ou 3 vezes, e isto era qualquer coisa de estranho, e foi agravando. 4 ou 5 passos necessitavam de pausa para descansar um pouco, e quando a febre terminou, sendo acompanhado pela vigilância ativa do centro de saúde, então o cansaço mantinha-se. Era difícil caminhar mais do que 4, 5 passos sem ficar cansado, era difícil subir escadas e era difícil manter uma conversa telefónica, tanto que o meu pai muitas das vezes, para evitar que eu me cansasse, em vez de me telefonar, enviava-me um e-mail ou uma mensagem no WhatsApp para que eu, ao digitar com os dedos, tivesse menos cansaço do que na conversa falada oral ao telefone. E durante todo esse período, Manuel, ainda estavas em casa, não é? Ainda estive em casa cerca de uma semana, sensivelmente, e quando passou a febre, quando eu deixei de ter febre, e uma vez que o cansaço subsistia, e dando a informação à linha de apoio, e com a dificuldade e todo este cansaço acumulado, permita uma repetição, às vezes dava a sensação que eu não tinha dito tudo aquilo que tinha pensado, e depois de terminar a chamada, visto que a capacidade deles validarem a minha ida ao hospital ou ter uma avaliação médica, houve ali momentos que duvidei da minha sanidade mental, da minha capacidade de processar informação. E então pedi a um médico que faz viatura médica comigo, se quando passasse e fosse fazer serviço para a Águeda, se não se importava de trazer, que eu sabia que ele tinha um oxímetro que é portátil, que é assim um objeto deste tamanho, e se me deixasse, porque eu ainda sentia bastante cansaço, embora não sentisse nenhuma obstrução na ventilação, e ele que me deixasse só para eu verificar não a frequência cardíaca, que isso eu conseguia avaliar, mas a saturação de oxigênio, a percentagem de oxigênio no sangue, e que eu conseguisse ter a percepção de onde vinha este cansaço. Ele disponibilizou-se para vir imediatamente. Ele disse, eu estou livre, não vou tão depressa à Águeda, eu vou aí. E veio. E quando ele veio, eu estava para descer as escadas para ir à porta, mas recordei-me que não estava com máscara. E então tentei o mais rápido possível vir acima, colocar a minha máscara, porque sabendo que estava infectado, não queria colocar em risco o médico com quem muitas das vezes trabalho. E então, neste acelerar do passo, quando eu abri a porta, ele sentiu-me bastante ofegante. A máscara parecia um fol daqueles foles que antigamente se utilizava para atiçar a chama na lareira. Ele percebeu alguma palidez relacionada com o esforço e ele disse, tu não estás bem. E eu disse, estou agora um bocadinho cansado, ok, foi de subir as escadas porque me tinha esquecido da máscara, mas estou bem. E ele disse, não, tu não estás bem. Pediu-me para eu me colocar de costas, para ele se poder aproximar mais em segurança e auscultar-me, mesmo aqui no meu jardim, na parte da entrada da casa, e ele disse, eu acho que tu não estás bem, acho que devias ir ao hospital. E eu disse, então, tudo bem, eu vou lá só dentro, trocar, estou com um fato de treino já meio velho, trocar só de roupa, e pego no carro e vou ter ao hospital. E ele disse, tu não estás a perceber, tu precisas de ir ao hospital, mas tu não vais pelos teus meios. Eu vou ligar 112 ou vou falar com quem está na viatura médica porque tu precisas de acompanhamento. Nós profissionais de saúde estamos habituados a socorrer e é muito estranho ser objeto de socorro. É muito estranho ver a minha viatura médica, porque digo minha com um carinho especial, vir com uma tripulação para vir ter comigo
e uma ambulância de pessoas com quem eu já trabalhei algumas vezes para me virem buscar a mim. Foi estranho, foi emocionante, e assim fui. Fui até ao hospital, acompanhado pela tripulação da viatura médica e os tripulantes dos bombeiros, e foi ainda mais estranho verificar nos olhos das pessoas que estavam na sala de emergência Covid, completamente equipadas, com equipamento de proteção e viseira. A única coisa que eu conseguia reconhecer e de ter familiaridade eram os olhos. E os olhos transmitiam pânico, insegurança. E não naquele momento, mas mais tarde, tive alguns colegas que me disseram, eu quando te vi entrar assim, com dificuldade respiratória, eu fiquei preocupado. Porque eu sei que tu és uma pessoa vegetariana, eu sei que praticas exercício, eu sei que tu tens princípios de saúde muito cuidadosos, e se a ti, com a altura e a robustez que tu tens, te aconteceu assim, eu fiquei com medo, porque eu fumo, eu tomo café, eu não tenho regras nas minhas refeições, então eu fiquei com muito medo e passei a olhar diferente para o Covid-19. E alguns colegas profissionais de saúde disseram-me, eu também achava que isto era a gripezinha que toda a gente fala, aquela constipação, mas eu quando te vi assim, tive medo. Tu não tiveste? Eu pude partilhar com esses meus colegas que nos dias em que eu tive febre, o nível de cansaço e o nível de, às vezes até de tonturas, provavelmente pela diminuição do oxigênio na perfusão cerebral, levaram-me a sentir pior. E eu cheguei a dizer, olha, não tive medo quando vim para o hospital, porque 2 dias antes eu tive a plena noção que estava pior, que tinha a noção que não conseguia pensar em condições para me autoavaliar corretamente. E eles disseram, bolas, então se nós te vimos assim, e se tu tivesses pior, eu não quero imaginar. Decorreram as análises, o raio-x, a punção arterial para análise ao sangue arterial, para ver a concentração de gases, e o infecciologista que estava de serviço virou-se para mim e disse, é melhor tu ficares. E não disse mais nada. E eu disse, ok, vamos ficar. E ele perguntou-me, mas não queres saber porque é que vais ficar? E eu disse, não é preciso. Eu sei perfeitamente, e com a naturalidade com que vos estou a dizer agora, foi o que eu disse. Eu sei perfeitamente que ficando aqui é para vigiar a minha função respiratória, e se entrar em falência, pois então tenho que passar à parte de suporte ventilatório. E ele olhou para mim e simplesmente disse, é isso, e não conseguiu dizer mais nada e ausentou-se. Porque disse-me depois mais tarde, eu não percebi como é que tu, sabendo os riscos em que estavas, falaste de forma tão clara e tão natural, como se estivesses a falar de outra pessoa que não eras tu. E eu disse, não havia outra situação, e como eu já tinha dito, não estava muito preocupado naquele momento, porque dias antes eu tinha já sentido pior. E então eu entendia que a vigilância era só mesmo isso, a vigilância tinha que ser, mas achava que já estava na curva ascendente de recuperação e que já não iria ser mais do que isso. Manuel, muito obrigado por, na primeira pessoa, partilhar esta experiência. Todos nós, penso que temos esta mentalidade, isto só acontece aos outros, não é? A nós nunca acontece nada, até que um dia acontece mesmo, não é? Acontece. E esta descrição tão realista, vivida pelo Manuel, certamente que nos ajuda a perceber quão real e quão grave também pode ser esta doença, da qual todos falam, não é? Mas olhamos para as estatísticas, vamos nos acostumando. E eu tenho aqui uma pergunta. Porquê que acha que as pessoas têm tanta dificuldade em adotar, algumas sobretudo, a maior parte não, certamente, mas porquê que há esta resistência em relação, por exemplo, ao uso da máscara e outros
e outras medidas de proteção individual. O que é que faz as pessoas reagirem desta maneira? Bem, eu se calhar aqui irei juntar várias vertentes de correntes de pensamento, não só a parte fisiológica, a parte social, mas se calhar, e se me permitirem, introduzir um bocadinho a parte espiritual. E o ser humano é rebelde desde o início. Quando a serpente convidou Eva a provar o fruto, dando a entender que quando o fizesse iria ver coisas ou saber coisas que eventualmente Deus estivesse a esconder, isso foi aquilo que suscitou mais curiosidade em Eva. Hoje em dia existem algumas correntes de pensamento que o vírus não existe bem assim, aquilo que existe é uma estrutura secreta mundial ou convênio de algumas estruturas que pretendem levar à globalização e monitorização, controle de massas a nível da população. Existem muitas teorias, não é? Existem muitas teorias e até pode ser que algumas delas até sejam verdade. Não é isso que aqui está em causa. Aquilo que aqui está em causa é aquele mesmo desejo que Eva teve, que é: o que é que me estão a esconder? Será que aquilo que é dito não é bem assim? E então é mais fácil eu dar atenção a um qualquer vídeo de alguém que às vezes, nem sei se por vezes possa ser médico ou não, mas que veste uma bata branca e que fala contrário a tudo aquilo que nós temos estado a ouvir. É mais fácil, porque é mais fácil incitar à minha rebeldia, porque alguém está a mexer com os meus hábitos. E eu sou um animal de hábitos. Atenção, estou a dizer que sou eu, podem não ser vocês. Todos nós somos animais de hábitos e por norma recusamos alterar as nossas rotinas. Tanto que quando eu vou ao médico e tenho um problema de saúde, é mais fácil ou é mais desejável que ele me receite um comprimido do que ele me diga: olha, as tuas refeições vão passar a ser assim, assim, vai passar a fazer exercício desta forma e vai deixar de fazer uma coisa ou outra. Isso eu não quero. Isso eu não gosto. Um comprimido, dê-me um comprimido e eu continuo a fazer tudo aquilo que eu tenho estado a fazer até agora. Dê-me um comprimido. Mas não muda aquilo que eu estou habituado a fazer. Eu sou assim, já faço assim há anos. É a minha forma de ser. E isto é difícil. Então, tudo aquilo que possa, ainda que sem valor científico, justificar o eu não mudar os meus hábitos, então eu vou pegar nisso tudo para resistir precisamente à mudança que toda a gente está a ver que é necessária. Resistimos à mudança, resistimos ao desconforto, ao mínimo desconforto, queremos as coisas, enfim, tanto quanto possível, da maneira que nós gostamos, não é? Agora, eu nem digo que seja como eu gosto, é como eu estou habituado. Porque se calhar poderia mudar e experimentar coisas que até gosto mais, mas isso implicava mudar e experimentar, e eu não quero, porque eu estou habituado assim. Claro. Agora, Manuel, enquanto profissional de saúde, em quem é que nós devemos e podemos acreditar? Existem alguns critérios, algumas dicas que nos possa deixar aqui para quem nos está a ouvir, para quem nos está a ver? Como é que já vimos que há tantas ideias diferentes, há aí uma multidão de teorias conspiratórias ou não, de versões diferentes sobre a realidade que todos estamos a viver. Como pensarmos por nós próprios? O que é que poderíamos fazer para sermos o mais racionais e sensatos na forma como encaramos e em quem acreditamos? Ora bem, diz o provérbio popular que o pior cego é aquele que não quer ver. Quando alguém não quer acreditar
em algo que lhe está a ser apresentado, ainda que seja de uma forma eloquente e com uma base científica, não dá. O próprio Jesus, quando caminhou aqui nesta terra, fez algumas propostas, fez alguns desafios, como ao jovem rico, como ao próprio Judas Iscariotes, como a outros, tentando-lhes mostrar algo de melhor e de muito mais face àquilo que as pessoas tinham no momento. Alguns aceitaram, grande parte não aceitou. Aquilo que eu às vezes me questiono é acerca dos números, porque eu ouço muitas pessoas, e há algumas na urgência onde eu estou a trabalhar, que me dizem, porque manipulam os números, inventam números, colocam números acima do que é o valor. Então às vezes aquilo que eu pergunto e que partilho com as pessoas, e aproveito para partilhar com aqueles que estão aqui, com cada um dos que nos vê e ouve, é: se fosse metade, já era um valor aceitável? E se fosse 1/10? Então seria aceitável, mas já não era tão preocupante porque são menos pessoas a morrer? Se todas as pessoas que estão a morrer fosse fora de Portugal, então o problema deixava de existir? Porque às vezes há um defeito jornalístico que quando cai um avião de longo curso, há uma afirmação que morreram 100 e tal, 200, 300 pessoas, mas há uma nota que me desagrada imenso, que provavelmente alguns dos ouvintes nunca repararam nisso, mas temos a confirmação que não morreu nenhum português. Então morreu toda aquela gente, mas não é importante porque não havia lá nenhum português. Não havia ninguém de sangue lusitano com o qual eu me identificasse. Então, pronto, já não é uma catástrofe assim tão grande. Eu conheço algumas pessoas e sei de alguns testemunhos na primeira e na segunda pessoa que, não tendo eles próprios sofrido os problemas da Covid-19, quando alguém de próximo sofreu, a questão passou a ser mais importante. A dimensão passou a ser pessoal. Agora tem a ver comigo, porque é um amigo, é um colega de trabalho, é um familiar, é alguém que eu conheço. Então, algumas pessoas parece que estão a pedir para si mesmas que algo lhes toque de mais perto. Mas não precisamos de estar à espera que isso aconteça, não é, Manuel? Acho que não precisamos que nos toque a nós ou a alguém muito próximo de nós, adotando todas as medidas de proteção que possam impedir que assim seja, não é? Costuma-se dizer que as pessoas inteligentes não precisam de aprender com a sua própria experiência. Manuel, nós estamos a avançar o nosso programa. Eu gostava ainda de deixar uma última pergunta, e esta pergunta não seria uma pergunta, queria dar a oportunidade ao Manuel para que deixasse aqui alguns conselhos. Então, o que é que nós podemos fazer para prevenir, que atitude devemos ter, que cuidados? Nos últimos minutos, deixe-nos alguns conselhos para os nossos ouvintes, para aqueles que nos acompanham. Ora bem, aquilo que eu tenho para transmitir é muito simples. Não vamos falar de saúde nos programas que já se ouviu falar de New Start, de Renascer. Todas essas questões continuam transversais e positivas. E eu, se calhar, vou começar pelo fim, que normalmente as pessoas não falam, que é a questão da confiança. Se eu não tiver a minha confiança depositada em Deus, independentemente do credo ou da religião que quem nos está a ouvir professe, mas se eu não confiar que Deus, apesar de toda a maldade que possa existir neste mundo, ainda controla o rumo de todas as coisas e nada acontece sem que Ele o permita, não que Ele seja o originador, mas sem que Ele o permita. E noutra vertente, se eu não confiar nos profissionais de saúde e nos governantes, na afirmação que eles fazem e as recomendações que eles fazem para a minha situação de saúde, então eu vou ter uma de duas atitudes: ou de rebeldia, ou vou-me barricar em casa. E eu vou ter medo de tudo, até do cãozinho e do gatinho que vivem lá em casa. Depois temos os outros 7 remédios naturais, para além da confiança, temos os 7 remédios naturais. E eu posso partilhar com vocês que,
para além da utilização do ar, do sol, da água, da temperança, da nutrição, havia um item que, por causa da minha alternância de turnos, andava descuidado há algum tempo, e esse era o exercício. E eu tinha recomeçado em outubro, antes de tudo isto acontecer, o exercício programado para melhorar a minha resistência cardiovascular. E também algum exercício para musculação, para fortalecer algumas estruturas das costas, para aguentar o ritmo de trabalho. E eu hoje não tenho dúvida que o facto de o ter feito me permitiu evitar ser ventilado. Fazendo hoje a retrospectiva, eu não tenho qualquer dúvida. Então o desafio que eu coloco a cada um de vocês, e estamos quase a terminar o ano, e a pandemia ainda não vai embora, e nós vamos rever os nossos tópicos para um ano novo, e vamos fazer compromissos pessoais. Por que não olhar com atenção para todos esses 6 remédios naturais e, por que não, fazer uma avaliação médica para ver se existe algum déficit, fazer umas análises gerais. Falta alguma vitamina, falta algum mineral, tenho o meu colesterol fora daquilo que devia andar, os triglicerídeos, como está a minha tensão, ok? E esses cuidados, aliados aos 8 remédios naturais, dar-nos-ão mais resistência para, se nós não conseguirmos evitar o contacto direto com a Covid-19, então termos um pouquinho mais de robustez física para resistir nos dias maus. Manuel, muito obrigado. No fundo, é preciso ter um bom cuidado com a nossa saúde, um bom estilo de vida, e este acrónimo New Start representa bem aquilo que devemos fazer, não descurando a confiança em Deus e a confiança também naqueles que têm um papel de nos ajudar, que são os profissionais de saúde. Muito obrigado, Manuel, pela sua presença e colaboração neste programa. Quero dizer a quem nos acompanha, a quem nos vê, a quem nos ouve, que este programa ele passa na RCS e também na Novo Tempo, Portugal. E para si que nos ouviu e nos vê, o nosso muito obrigado, mas se tiver alguma sugestão, alguma pergunta que gostaria que fosse abordada neste programa, neste espaço que é o Vamos Falar de Saúde, então não hesite em nos contactar. Nós temos um número de telefone que é o 933 93 92 91 e também, se preferir, pode nos contactar por e-mail. E o e-mail que pode ver é programas@novotempo.pt. Bem, por hoje está tudo dito. Nós voltamos na próxima semana. Muito obrigado pela sua presença e pela sua atenção a este programa e esperamos vê-lo muito em breve. E até lá, boa saúde.